muitas vezes oculto sob falsas promessas de trabalho, até de melhores condições de vida. O tráfico de pessoas, gente, é uma realidade, tá? Não só no mundo como aqui no Brasil. Há um grande fluxo em locais como aeroportos, terminais rodoviários, e esse fluxo pode estar escondendo alguma coisa que a gente vai tratar agora, tá? O Ministério Público do Trabalho está lançando uma campanha de alerta às pessoas que trabalham, né, em lugares onde há uma grande circulação de pessoas, de como é que a gente pode identificar alguém que está sendo vítima do tráfico de pessoas. Meu convidado de agora é José Pedro Reis. Ele é procurador do Trabalho, Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo. A campanha se chama Liberdade no Ar. José Pedro, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela sua participação. A campanha chegou ao Estado e aos terminais rodoviários? Bem, essa campanha, na verdade, ela foi implantada em 2020 já. E nós estamos todos os anos ampliando ela no Estado, né? Nós inclusive, já assinamos vários convênios com a CETURB, com a Estação Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, com a VPOT, né, a sucessora da Codesa, e algumas outras. E o Liberdade no Ar é um projeto que foi, inclusive, premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um projeto de iniciativa nacional, e se relaciona ao eixo da prevenção em matéria de combate ao tráfico de pessoas, a fim de reduzir a condição análoga de escravo e combater, além do tráfico dos escravos, o trabalho escravo, qualquer espécie de servidão, na linha do que propõe, né, as convenções internacionais da OIT, o Protocolo de Palermo, e nós temos apoio, inclusive, nesse projeto da própria ONU, né, na Agenda 2030, que é um dos princípios do Estado brasileiro de combate ao trabalho escravo, desenvolvimento sustentável, aos planos nacionais de erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas. O projeto conta com a participação de diversas instituições, não só locais, como nacionais e internacionais, como o Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crimes, a OIT, a Organização Internacional para as Migrações e muitos outros órgãos públicos e privados. Nós começamos inicialmente nos aeroportos, por isso o nome Liberdade no Ar, né? E depois ele foi passado para as estações rodoviárias, ferroviárias e outras instituições. No Estado, inclusive, nós já temos convênio com a Zurique, que é a concessionária do aeroporto, né? Isso. E tem dado um efeito muito positivo no combate ao tráfico de pessoas, principalmente, e as pessoas que vão para o trabalho escravo também, que são traficadas por trabalho escravo, né? E para que esse projeto alcance seu objetivo, nós no convênio, as conveniadas, né, as estações rodoviárias, a própria CETURB, aí, a Vale, inclusive na estação Pedro Nolasco, a Zurique, eles veiculam campanhas elaboradas por nós, né, pelo MPT, composta de vídeo ou spot de curta duração, sobre várias hipóteses que podem configurar o tráfico de pessoas, né, em telas de avisos, redes sociais e lista de distribuições. Então, eles colocando esses vídeos curtos nesses pontos, as pessoas vão ter acesso a essas informações básicas, muito simples, mostrando que às vezes uma promessa de um trabalho lá fora do país, ou mesmo dentro do país, em um lugar mais distante, tem que verificar se realmente aquilo não é simplesmente um tráfico para o trabalho escravo ou mesmo para a exploração sexual, né? E interessante também que essas empresas, instituições conveniadas, elas fazem treinamento dos funcionários que ali trabalham para também identificar situações que podem configurar o trabalho escravo, né? Quais são as maiores vítimas? Quem são? As mulheres? Olha, no trabalho escravo, as maiores vítimas pessoas, homens, mas que homens de uma forma
acadêmica, ou uns analfabetos mesmo, né, que estão desempregados e se colocam para qualquer trabalho, e nesse momento as pessoas de má fé, né, eles exploram essas pessoas, levando para lugares distantes. O tráfico de pessoas são vítimas, além de homens, mulheres, crianças, né? Mais exploração sexual, mais mulheres mesmo, moças, às vezes, que vão para o exterior para uma carreira de modelo, por exemplo, né? E chega à exploração. E recentemente nós tivemos um caso bem interessante, né? Aqueles brasileiros explorados em Mianmar para trabalhar em empresas de tecnologia, a fim de enganar as pessoas, né, ligar para pessoas e fazer com que elas, muitas vezes, caiam em golpes fraudulentos, né, tipo sequestros relâmpagos e tudo. Então existe realmente em Mianmar uma organização criminosa que trafica pessoas do mundo inteiro para esse trabalho de persuasão das vítimas, né? E eles vão com uma possível promessa, não é isso? De que eles vão trabalhar numa empresa de tecnologia. Sim. São pessoas preparadas, né? E que têm um conhecimento tecnológico. Para eles são oferecidos salários altíssimos, e as pessoas, mesmo às vezes, mandam até as passagens aéreas, né? Chega lá, é uma escravidão, olha, 24 horas sem ter onde dormir, alimentação precária. E então é importante, e você observa que são pessoas preparadas, né, academicamente. Nós não estamos falando de analfabetos, mas que quando a promessa é muito, né, uma promessa que as pessoas nunca ouviram, salários enormes, e aí eles vão, né, e quebram a cara às vezes. Então, o Ministério com essa campanha Liberdade no Ar, através desses pequenos vídeos, spots, mostra, né, que tem que ficar com o pé atrás. As mulheres, no caso, são muitas vezes levadas por assuntos. E tráfico de pessoas também para a venda de órgãos, né, órgãos das próprias pessoas. Então, é realmente bastante... É um fato bastante corriqueiro, que tanto internamente quanto externamente, né, em outros países. Dr. José Pedro Reis, ele é procurador do Trabalho, ligado ao Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo. O nome da campanha é Liberdade no Ar. Ele disse que ela começou em 2020 e, à medida, né, que os anos vão se passando, ela vai ganhando novos adeptos. Aí ele falou da Vportes, falou do aeroporto, falou da rodoviária de Vitória, da Ceturb, né, com os ônibus. E o objetivo, inclusive, é preparar as pessoas a ajudar a identificar onde há uma possibilidade de tráfico de pessoas, né, para trabalho escravo principalmente. Ao contrário do que a gente imagina, são as mulheres as maiores vítimas. Ele disse que aqui no estado não, né, que são episódios envolvendo pessoas do sexo masculino, de baixa informação, né, que são atraídas para trabalhos ligados, principalmente tem muito a ver com o processo de colheita, né, no Espírito Santo. Mas ele citou casos de pessoas muito qualificadas e que são enganadas também. O caso de Mianmar recentemente, né? Eles estiveram lá, teve uma operação para que pudesse trazer de volta esses brasileiros. Eles até fugiram, né, procurador? Isso mesmo. Então, esses são fatos que ocorrem, né, no dia a dia, e que, como havia falado, não são apenas pessoas sem uma instrução, né? Esse pessoal que foi para Mianmar eram pessoas formadas na área de tecnologia da informação e comunicação e caíram no golpe, né? E são levados para esses locais. São organizações criminosas de muito poder aquisitivo que submetem pessoas a essas condições análogas de escravo através do tráfico de pessoas, né? Traficando-as. E essa campanha Liberdade no Ar, ela trabalha também para orientar as pessoas a ajudar a identificá-los, né? Isso. No caso, as empresas que fazem convênio com a gente preparam, treinam, eles se comprometem a treinar os seus funcionários para que eles possam identificar as pessoas que possivelmente vítimas
que estão nesses pontos, né, rodoviárias, no porto, né, no caso a Veporto, a gente tem a convênio com ele, identificação no porto, no aeroporto, né, através da empresa concessionária, ela treina os trabalhadores, né, os servidores deles, para que eles possam identificar e coloca, né, visualmente para todos os pequenos filmes mostrando as várias situações, né, que podem ocorrer no tráfico de pessoas. Por exemplo, o que eu posso dizer, no caso, como eu lhe falei, no tráfico para o crime de sexual, né, o tráfico sexual, o tráfico para venda de órgãos, o tráfico para trabalho escravo, né, esses são mais comuns. E, assim, é fácil de identificar, não é? Tem uma característica própria para cada um deles? No caso, o que pode, a identificação se faz depois que é feita uma entrevista, né? Que a pessoa, por que ela está indo para o exterior, por exemplo. Então, no caso da Polícia Federal, né, ele faz essa entrevista e verifica que ele está sendo vítima de um golpe, né? E no caso também, no caso interno, nós temos, por exemplo, a identificação PRF, a Polícia Federal, que nos auxilia bastante nas rodovias, ônibus com trabalhadores, tem carteira assinada e com destino único, por exemplo, e com promessas de moradia, de salários altíssimos, né? Então, normalmente no Brasil, há um tráfico de pessoas, as vítimas são mais dos estados mais pobres, considerados mais pobres, para, por exemplo, a extração de madeira no norte do país, a desmatamento mesmo, né, ilegal. No sul do país, no sudeste mesmo, a colheita de café faz o tráfico de pessoas, normalmente vem no Espírito Santo, vem da Bahia, o tráfico de pessoas é feito internamente, porque existe todo um processo, nada impede do trabalhador do sul da Bahia, por exemplo, que vem trabalhar no Espírito Santo, venha contratado normalmente, né? Mas existe um processo que deve ser feito. O empregador, ele vai no local, ele registra o trabalhador e traz para trabalhar para ele. Se ele for lá simplesmente com a promessa e trouxer sem registro, sem fazer os registros legais na carteira de trabalho, então isso pode ser considerado tráfico de pessoas, tá? Isso é o básico, né? Aí existem esses outros, né, que são internacionais, que são mais para a exploração sexual e também trabalho escravo, como esse que a gente falou, né, em Mianmar. Entendido. E como é que a gente denuncia, procurador, né? Eu vejo alguém que possa estar, né, sendo vítima de um tráfico de pessoas, como é que a gente denuncia isso? Pode denunciar para o MPT, né? Nós temos na nossa página mpt.mp.br, nós temos denúncia, e pode também, naquele momento, né, algo de urgência, denunciar para a Polícia Federal. Se estiver no aeroporto, vai até a Polícia Federal sempre está presente ali, vai e diz, olha, eu estou percebendo que aquela pessoa, tal, aquela passageira está sendo vítima de trabalho de tráfico, né, de promessas. Aí a Polícia Federal vai se deslocar e fazer a entrevista com essa pessoa. E no caso de portos, a mesma coisa, né, no navio, percebe-se, um navio que vai para o exterior, percebe que tem pessoas ali que estão sendo contratadas, na verdade, com promessas absurdas, né, que não são fáceis de ser concretizadas. Aí ele procura também a Polícia Federal e nas rodoviárias procurar a Polícia Militar, que está sempre presente, né? Então, no momento mais rápido, né? E pode fazer denúncia para nós, que nós vamos investigar também, mas essa ação imediata ela é muito importante para evitar que ocorra o crime, né? Entendido.
Bom, procurador, te agradeço, tá? Pela participação aí, pelas explicações. Estamos à disposição, o Ministério Público do Trabalho está à disposição, se a gente puder colaborar com a sociedade para melhorar essa questão nas relações de trabalho e eliminar esses crimes, né, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.